Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou revelar para você como eu e a maioria dos brasileiros bilíngues nos tornamos fluentes em inglês morando no Brasil, usando apenas o que está sendo chamado de método ERSA de aprendizado de idiomas. Você vai entender o que realmente deixa uma pessoa fluente num segundo idioma e por que só um seleto grupo de 1% dos brasileiros se tornou fluente em inglês até hoje no nosso país. Você vai entender que muitas das coisas que falam por aí que são decisivas para se tornar fluente nada mais são do que crenças infundadas criadas por uma indústria de idiomas que busca cultivar eternos estudantes e assim manter o dinheiro entrando. Você vai ver que a fluência não depende de fazer um intercâmbio e ficar imerso no país que fala a língua, que você não precisa e nem deve gastar rios de dinheiro com livros caros que focam exageradamente em gramática e não preparam o aluno para falar de fato o idioma. E que é uma ilusão dividir seu estudo em níveis e dizer que você vai alcançar a fluência depois de passar por todos eles, o que pode levar anos ou até mesmo nunca acontecer. Você vai entender o que existe de errado no sistema de ensino de idiomas no Brasil, que faz com que o nosso país tenha o maior número de escolas de inglês do mundo, mas que contém apenas 5% de pessoas que conseguem se comunicar no idioma e apenas 1% fluente. A maioria das pessoas acredita que leva cerca de 2 anos para aprender inglês, porém, a maioria dos estudantes brasileiros passam uma média de 5 anos estudando nesses cursinhos tradicionais e mal chegam ao intermediário. E se eu te dissesse que dá para você chegar à fluência sim em 2 anos? Ou melhor, se você for determinado, consegue chegar nesse objetivo em ainda menos tempo, sem ter que sair do Brasil, aplicando as técnicas do método ERSA que funcionam de verdade e que levaram a mim e milhares de outros brasileiros e poliglotas em todo o mundo a dominarem o inglês. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Ferreira, tenho 34 anos e eu faço parte desse seleto grupo de 1% de fluentes de inglês aqui no Brasil. Na verdade, eu faço parte desse grupo desde os meus 13 anos de idade. Aos 19, eu consegui o certificado de inglês CPE, um dos certificados de proficiência da língua inglesa mais difíceis que tem. E aos 21, eu comecei a dar aulas. E como é que eu consegui isso? Como que eu, na época um adolescente, consegui algo que muitos outros adolescentes e adultos que tiveram as mesmas oportunidades que eu, ou até mais oportunidades, não conseguiram? Eu vejo tantas pessoas que passaram a infância em cursinhos de inglês, pessoas que pagaram caro por intensivos de férias e que mesmo depois de tudo isso ainda patinam no intermediário. Ou então pessoas que gastaram 20, 30, até 40 mil reais num intercâmbio e ainda assim não conquistaram a fluência. Pior, ainda se sentem inseguros para se comunicar em inglês. Sem contar as pessoas que se consideram velhas demais para aprender um segundo idioma, porque foram criadas com um mito de que adultos não aprendem fácil uma segunda língua. Olha, eu nunca ouvi mentira maior. Então, presta muita atenção em tudo que eu vou revelar para você agora. Esse conteúdo que eu vou compartilhar com você é muito valioso. Não só ele pode fazer você economizar muito tempo nos seus estudos, como também vai fazer você poupar muito dinheiro na sua jornada rumo à fluência. Por isso, aproveita cada segundo, pois eu não sei até quanto tempo eu vou deixar esse treinamento no ar. Se você tiver no celular, mas tiver um computador para poder assistir esse treinamento, dá um pause e prefira assistir por lá. Você vai ter menos distrações, a tela é maior, mais confortável e você vai estar com as mãos livres para fazer anotações. Se você tiver fone de ouvido, use-os. Eles vão te deixar muito mais imerso em tudo que eu vou falar, aumentando seu foco e melhorando sua retenção das informações. Quer dizer, informações não. Conhecimento.
Afinal, tudo que eu vou passar para você aqui já foi testado e validado por mim e diversas outras pessoas. Como é o caso do Lucas, meu aluno que em 2 meses já começou a notar grandes resultados usando o método ERSA. Dá só uma olhada. Hey guys, my name is Lucas, I'm from Minas Gerais, and I've been using Thiago's method for 2 months. It has really helped me to improve my English. Cara, eu nunca pensei que eu fosse ficar tão feliz assim com o curso de inglês. E é isso que o curso do Thiago causa em mim. Ele causa essa alegria e essa vontade de aprender, essa vontade de estudar. Eu nunca pensei que eu fosse conseguir falar inglês. E hoje, com apenas 2 meses, eu percebo que isso está se tornando possível. E é graças ao método do Thiago e à didática que ele tem. O curso dele é sensacional. Eu aprendi desde a primeira aula, eu venho aprendendo. O curso dele ensina inclusive sobre fonética. Eu nunca vi isso num curso antes. E assim, ele me ensina a pensar da forma que a língua inglesa exige. Então eu estou muito contente, estou muito satisfeito e eu não poderia ter escolhido um curso melhor. Isso é um dos principais diferenciais do método ERSA. Esse método não é aquele método focado na gramática que faz você ficar respondendo intermináveis exercícios em livros de atividades que custam uma fortuna e não te preparam para falar o inglês real. Você também não vai precisar passar a maior parte do seu tempo fazendo flashcards para melhorar a sua memorização, que para mim sempre foi uma forma robótica e monótona de estudar. Você também não será obrigado a participar de aulas fictícias de conversação, onde praticamente só o professor fala e os alunos respondem em monossílabas. O meu comprometimento no ensino de inglês é com a fala real do idioma. Fazer com que você aprenda o inglês falado do dia a dia e que desenvolva uma pronúncia clara e compreensível. A maioria dos cursos, seja presencial ou online, não leva a pronúncia a sério. Ensinam palavras como se você já soubesse pronunciá-las da forma perfeita e não se preocupam em mostrar para você os macetes da pronúncia dos nativos, que são decisivos para que você consiga compreendê-los de forma fácil e, principalmente, que você também, ao falar, seja compreendido sem esforço. Hoje em dia, tá na moda tapar o sol com a peneira, dizendo que todos temos sotaque, que é lindo e que você deve ter orgulho do seu. Porém, o que adianta saber falar um idioma que outras pessoas, principalmente nativos, não entendem o que você fala? Não só pelo fato de se tornar um martírio tentar se expressar, até para pedir um cafezinho na padaria, mas pela vergonha que muitos têm por não serem compreendidos e dessa forma acabam travando para falar, por vergonha. É claro que sotaque existe e que afirmar que alguém só fala bem inglês se tiver um sotaque nativo é irreal e um absurdo. Ter um sotaque é até charmoso, desde que ele seja facilmente compreendido e a pronúncia seja clara. Porém, para ensinar a fazer essa ponte entre a pronúncia do português e a pronúncia do inglês, o professor precisa ser um excelente conhecedor de ambos os idiomas. Entender a fundo como cada som se produz na sua língua materna e no idioma estudado. E infelizmente muitos dos professores hoje em dia desconhecem isso e acabam até ensinando algumas palavras com uma pronúncia errada. Eu uma vez assisti uma live de um professor de inglês brasileiro, desses famosinhos de rede social, e eu confesso que não entendi direito o que ele falava. O sotaque era muito pesado. Então, eu peguei aquela live e mandei para um amigo meu americano para ver se não era coisa da minha cabeça. Mas ele também me disse que tinha vezes que ele não entendia absolutamente nada do que o cara dizia. É claro que eu não acredito que ele estivesse fazendo aquilo por mal. Porém, nem ele, nem seus alunos e muito menos seguidores percebem que podem estar aprendendo algo errado e que na hora de falar num ambiente onde inglês é a língua principal, acabam não sendo compreendidos. Saber pronunciar bem as palavras vai dar a você muitas vantagens. Quem sabe pronunciar bem as palavras consegue entender com muito mais facilidade nativos e estrangeiros, o que acelera e muito a absorção de novo vocabulário.
Sem contar que pessoas com pronúncias mais claras e sotaques mais suaves acabam sendo levadas mais a sério por serem vistas como alguém que domina melhor o idioma e por isso domina também melhor o assunto que está falando. E calma, eu já sei que vai ter gente assistindo aqui que vai falar: é um absurdo ser julgado pelo meu sotaque, isso é discriminação. Tem muita gente que fala super bem, mas tem sotaque forte. Pois é, e eu vou falar uma coisa pra você, eu concordo com tudo isso que você tá falando. Porém, o seu subconsciente não. Se você estiver falando com um gringo e o sotaque dele for muito carregado ao falar português, você até pode entender tudo o que ele esteja falando. Porém, se você conversar com outro estrangeiro, que pode até cometer um errinho aqui ou ali de gramática, mas que o sotaque seja bem mais brando, você vai achar que ele domina melhor o português. É igual um produto no supermercado. Muitas vezes a gente tem produtos incríveis, embalados em pacotes bem sem graça. E outros produtos medianos que, por terem embalagens bem decoradas, acabam sendo mais consumidos e custam até mais caro. Se você vai aprender inglês, eu quero que você aprenda da forma mais correta possível, porque afinal de contas dá tanto trabalho aprender errado quanto aprender certo. Na verdade não, eu vou ser muito honesto com você. Depois de ter aprendido inglês e outros idiomas e tá dando aula há mais de 12 anos, eu posso te dizer que aprender errado dá muito mais trabalho. Mas antes de te explicar como funcionam os reais pilares de aprendizado de um idioma e como chegar à fluência, preciso te contar uma breve história de como eu descobri esse método para que você consiga entender tudo que eu vou ensinar hoje aqui. A minha história com o inglês passa por situações semelhantes à da maioria dos brasileiros que também estudaram o idioma. Entretanto, eu tive a sorte de ter acesso a outros conhecimentos que, infelizmente, a maioria não tem. A principal deles é minha mãe. Calma, ela não é americana, britânica ou de qualquer outro país que fala inglês. Ela nasceu em São Paulo mesmo e começou a aprender inglês com 12 anos de idade. Porém, o interesse dela era tanto que fez com que ela se destacasse e muito entre os outros alunos, ficando tão boa no idioma que quando ela foi para os Estados Unidos, ela era confundida com uma nativa. E anos depois, eu já era nascido, ela resolveu então começar a me ensinar. Você deve estar se perguntando: Tiago do céu, mas o que é isso que sua mãe descobriu que fez com que ela, você e o seu irmão se tornassem fluentes em inglês de forma tão consistente? Fica tranquilo que eu vou te contar. Porém, você precisa entender uma coisa antes para que o que eu for mostrar a você agora faça sentido. Minha mãe começou a me ensinar inglês quando eu tinha 7 anos. Aos 10 eu comecei a ter aulas de inglês no colégio e aos 11 anos ela resolveu me colocar numa escola de inglês tradicional para que eu pudesse ter contato com outros alunos também. A diferença, porém, do nível de inglês falado entre mim e os outros alunos era gritante. Muitos tinham dificuldade de se apresentar, enquanto eu já era capaz de discutir certos temas com desenvoltura. E eu fui entender nos próximos meses a razão desses outros alunos, mesmo também estando estudando nessa escola, desde até mais novos do que eu, serem tão travados na hora de falar. E é muito importante você entender essa razão, porque ela é responsável por 95% dos brasileiros terem um salário 70% mais baixo do que os 5% que falam inglês. Não entender o que realmente faz uma pessoa ficar fluente num segundo idioma faz com que você caia na história de qualquer cursinho de bairro ou grande franquia, ou ainda que apenas siga o efeito manada dos seus colegas que repetem o que todos fazem e não funciona. Para você ter uma ideia, na avaliação deste ano do Índice de Conhecimento de Língua Inglesa como segundo idioma, realizado entre mais de 140 países, o Brasil ficou em 60. Enquanto Portugal, que também fala português, arrebatou a 7ª posição. Ou seja, um país que fala a mesma língua que a gente conseguiu ranquear muito acima no quesito de ensino de inglês como segundo idioma. E isso tem a ver com a forma do ensino, porque escolas de inglês, como já vimos, aqui não falta.
E essas escolas, assim como vários cursos online por aí, erram principalmente por usarem um método que eu chamo método lanterninha. Para quem não sabe, o lanterninha era aquele funcionário do cinema que antigamente guiava com uma lanterna pelo cinema as pessoas que chegavam atrasadas até os seus lugares. E quando o filme estava acabando, ele aparecia já abrindo a porta da sala e ficava ali esperando para se certificar que todo mundo fosse embora. E nessa função, ele sempre assistia ao final dos filmes. Ou seja, se você perguntasse para o lanterninha se ele já havia visto determinado filme, ele poderia não ter visto tudo, mas já saberia te contar o final. Isso até aconteceu comigo esses dias atrás. Hoje, a gente não chama mais esses funcionários de lanterninha, é claro. Porém, a mesma coisa acontece. Eu fui assistir Batman e a funcionária, no final, falou pra mim que já viu o fim não sabe quantas vezes, mas ainda não assistiu o filme inteiro e que fica com preguiça de ver tudo, porque como já viu o fim, acha que não vai ter graça ou nem mesmo necessidade. É assim que se ensina inglês hoje no Brasil. Começando pelo fim e dando ao aluno a falsa impressão de que ele conhece o assunto, mas que na realidade só sabe 10%. Essa última parte do domínio de idioma, ou seja, o final do filme, é a escrita e a leitura. Porém, os cursinhos de inglês e principalmente o colégio focam em alfabetizar o aluno e não ensinar o idioma em si. Caso você não saiba a diferença entre alfabetizar e ensinar uma língua, fica atento agora porque eu vou te explicar. E essa noção é mega importante para você entender o porquê do método tradicional do ensino de línguas ser tão falho. O ensinamento de uma língua se dá através da oralidade e conexão de sentido entre sons e objetos e sons e ações. O início do seu aprendizado da língua materna se dá nas primeiras exposições ao som desse idioma. Durante o primeiro ano, o bebê vai se adaptar com os sons que permeiam o linguajar dos outros humanos que convivem com ele, normalmente pais, avós, irmãos. E a partir de 1 ano, o bebê já começa a se aventurar tentando juntar esses sons para formar determinadas palavras que ele escuta com mais frequência no seu dia a dia. Com 2 anos, a criança já consegue se comunicar com palavras inteiras ou até mesmo frases curtas. Porém, que apenas aquelas pessoas que convivem com ela realmente conseguem entender tudo. Aqui eu quero fazer um parênteses. Ainda que a criança não consiga falar perfeitamente o que ela deseja, a sua capacidade de compreensão é bem elevada. E ela entende muitas coisas que os pais falam com ela, mesmo que ela não consiga ainda replicar. Dos 3 aos 6 anos, a criança pega fluência no idioma e consegue se comunicar perfeitamente no seu dia a dia. Porém, e aqui eu vou deixar bem claro, ela ainda tem muitas palavras na sua língua materna para aprender. Aos 6, 7 anos, então, a gente introduz a leitura e escrita na vida da criança. E por que a gente não introduz a leitura logo no início do aprendizado da língua no bebê? Afinal, a gente é muito mais visual do que auditivo, não é? É muito mais fácil a gente reconhecer vendo do que escutando. A resposta é muito simples e não é porque a criança nessa idade não conseguiria compreender as letras. É porque as letras ainda não teriam som para ela. A escrita é a representação do som. É muito comum quando a gente vai começar a estudar inglês, numa das primeiras aulas, se não na primeira, o professor já querer nos ensinar o ABC, o abecedário. Mas se você ainda não conhece quase nenhuma palavra em inglês, para que você está aprendendo a falar o alfabeto? Você ainda não tem nem o que escrever. Acontece que aqui, os dois lados encontram uma zona de conforto. De um lado, nós temos o aluno, que já domina o alfabeto, que é o mesmo alfabeto do português, então, por conta disso, ele vai sentir uma facilidade em aprender as palavras novas olhando, porque ele consegue identificar as letras com as quais elas são escritas. Do outro lado, a gente tem o professor, que consegue se apoiar nas letras ao invés de ficar repetindo e reforçando o som das palavras, o que daria muito trabalho e que a maioria dos professores nem sequer tem um conhecimento para ensinar de forma adequada.
E aí, quando a aula acaba, o professor fala para o aluno fazer a lição 1 e 2 da página X do livro de atividades, que consiste em simplesmente completar os espaços com a palavra ou com a letra que está faltando. E essa dinâmica vai se desenvolver durante toda a vida do aluno. Assim como o lanterninha que sabe contar o final da história do filme sem nunca ter visto, os alunos de inglês conseguem explicar diversas regras gramaticais e ler pequenos textos sem nunca ter conseguido falar de verdade o idioma. E eu sei que você vai me dizer que nas suas aulas você até praticava inglês, mas será que você praticava efetivamente? Há momentos que o professor faz uma pergunta e o aluno responde errado. O professor vai tentar de novo, o aluno vai errar novamente. Então, o professor vai corrigir e já vai passar para o próximo aluno sem ter certeza que aquele compreendeu bem. No fim do bimestre, cada aluno vai passar por uma prova escrita com aquela pequena parte de listening bem simplificada e depois, tirando a nota mínima, ele passa de nível. E aí a gente acaba estudando inglês do mesmo jeito que a gente estuda matemática ou geografia. Como a maioria dos estudantes brasileiros fracassam ao tentar chegar à fluência no inglês dessa forma tradicional, eles acabam achando que aqueles que têm sucesso, eles têm alguma aptidão nata para línguas estrangeiras, ou então que começaram a aprender muito pequenos, ou ainda que puderam morar fora do Brasil para aprender. Porém, inglês é uma habilidade, não é uma matéria apenas. Aprender inglês está muito mais próximo de aprender a jogar futebol ou vôlei do que aprender história ou biologia. Isso porque para você falar, você precisa praticar constantemente. Só que a escola ensina você só a estudar e nunca praticar inglês. E o pior, ela faz a gente crer que para praticar inglês você sempre vai precisar ter uma outra pessoa. Por isso só é possível numa classe, com os alunos ou com o professor. Essa mentira, desculpa, mas é muito descarada. Primeiro, porque os alunos quase não falam nada em sala de aula. Talvez numa aula particular, mas ainda assim, para o aluno é muito mais confortável ficar só de ouvinte, principalmente porque muitos morrem de vergonha. O professor até tenta forçar um pouco mais a conversa, mas não adianta. Mesmo porque o aluno não tem nem vocabulário suficiente para discorrer de uma maneira mais profunda sobre o tema. E esse é o grande paradoxo dos métodos tradicionais de aprendizado de inglês. Eles focam em ensinar o aluno a ler e a escrever, porque é mais fácil. E na hora da prática oral, querem que ele fale como se tivesse nascido num país de língua inglesa, dominando a pronúncia e vocabulário. Então, como é que você vai resolver isso? Afinal, a sala de aula convencional e até aulas particulares não se mostraram tão eficientes. A verdade é que existem técnicas essas que minha mãe me passou quando eu era mais novo e que eu vou passar agora para você. Técnicas tão poderosas que me fizeram criar o método mais efetivo para o aprendizado de inglês de forma independente, o ERSA. A primeira coisa que você precisa entender e aceitar é que você não conhece todos os sons do mundo, inclusive do inglês. Mas, Thiago, o inglês só tem aquele som de TH de diferente, não é? Claro que não. Não só existem diversos outros sons, como o próprio TH tem duas pronúncias diferentes e a maioria dos alunos nem sequer sabem disso. Primeiro, você tem que saber o que é um fonema. Fonema são os sons de uma língua. Combinando os diversos fonemas de uma língua, a gente consegue criar as palavras. O português tem 31 fonemas, o inglês 45. E mesmo que você não seja super bom em matemática, você já deve ter feito a conta e falado, puxa, 14 sons a mais? Na verdade não, tem mais do que isso, porque afinal de contas nem todos os sons do português estão no inglês. Isso quer dizer que você precisa da exposição aos novos sons. Lembra de quando você era bebê? O primeiro ano da sua vida foi dedicado só a isso. Dominar os sons, os fonemas, para você conseguir depois formar as palavras. Mas calma, eu tenho uma ótima notícia para você.
O adulto aprende muito mais rápido do que uma criança. E por uma razão muito simples, ele aprendeu a aprender. Então, a sua aprendizagem de sons é uma tarefa para poucos dias e não anos. E essa questão de que o adulto é bom em aprender desmistifica o que eu acredito que seja a maior mentira de todos os tempos sobre o aprendizado de idioma, que é a ideia que após determinada idade o nosso cérebro tem maior dificuldade para aprender um novo idioma. Na verdade, adultos aprendem muito mais rápido que crianças, desde que, obviamente, eles se comprometam a isso. A única vantagem que as crianças mais novas têm em relação ao adulto é a pronúncia. Porém, isso também é mutável. Afinal de contas, várias crianças que até migram para outros países, elas acabam aprendendo um novo idioma sem sotaque e acabam pegando um sotaque na língua materna. E a ilusão de que uma criança aprende mais rápido vem também do fato de que elas são colocadas para se socializar em ambientes que demandam o uso do novo idioma. Então, no caso de imigração, por exemplo, ela se encontra sozinha em volta de outras crianças que só sabem falar aquele novo idioma. Então, ela precisa aprender por sobrevivência. Enquanto os adultos tendem a ficar em círculos onde o seu idioma materno é falado e praticamente pouco praticam a segunda língua. Depois que você se familiariza com o som, você precisa entender que ninguém fala o que não escuta. Essa frase é tão importante que eu quero até que você a anote em algum lugar para salientar a importância de escutar inglês, o que a gente chama de input. Ninguém fala o que não escuta. Se você acha que fala melhor inglês do que entende, eu tenho apenas uma notícia para te dar. Você está se iludindo. Nem mesmo na nossa língua, nossa capacidade de expressão oral, a fala, é mais desenvolvida que a compreensão oral, a escuta. Isso porque o nosso cérebro precisa primeiro ter informação para depois poder usá-la. Por isso que o normal é sempre entender melhor do que falar. Por isso é tão importante criar uma rotina diária de exposição ao inglês. Escutar inglês frequentemente de maneira atenta vai fazer você se adaptar cada vez mais aos sons, conseguir identificar palavras com mais facilidade, além de aumentar o seu vocabulário. Mas e os livros de leitura, Thiago? Eles ajudam? Eu digo para você que não atrapalham. Mas se o objetivo é falar inglês, não vai ser o livro que vai fazer você chegar nesse objetivo. Livros são úteis no aumento do vocabulário para alunos já avançados, que dominam boa parte da estrutura do idioma e também do vocabulário, e que, ao lerem uma linguagem mais robusta, vão conseguir assimilá-la com mais sucesso e até colocá-la em prática. A maior parte dos alunos se encontra no básico ou no intermediário. O foco, nesse momento, é na escuta. Outra coisa que a minha mãe me ensinou que me facilitou muito o desenvolvimento no inglês é que cada língua tem sua própria estrutura que reflete a sua lógica. Ainda que o inglês seja similar em diversas questões com o português, tem algumas diferenças. A maior delas, na minha opinião, é o uso dos modal verbs, os verbos modais ou verbos auxiliares. Enquanto o português vai conjugar cada verbo com a pessoa e o tempo verbal correspondente, o inglês usou outra estratégia, que na minha opinião é muito mais simples que o português. Ele resolveu usar determinados verbos que, ao serem combinados com os verbos principais, podem alterar o sentido ou tempo verbal. E o melhor, sem variação de conjugação. Ou seja, sempre que você usar um verbo auxiliar, não importa qual pronome que seja, os verbos permanecerão sempre os mesmos. Vou dar um exemplo. Em português a gente tem eu falaria, tu falarias, ele e ela falaria, nós falaríamos, vós falaríeis e eles, elas falariam. Talvez você nem soubesse conjugar o vós. Olha só que tenso. Agora dá uma olhada no inglês. Em inglês a gente vai ter I would say, you would say, he, she, it would say, we would say, you would say, they would say. Bem mais fácil, né? Porém, para identificar essa diferença, compreendê-la e colocá-la em prática leva tempo.
e demanda empenho. Então, ao compreender a estrutura de uma nova língua, você consegue se localizar facilmente numa frase, mesmo que você até desconheça boa parte do vocabulário. E já que a gente está falando em vocabulário, esse é o coração de um idioma. Quanto mais palavras você conhece, maior o seu mundo e mais fácil vai ser você se expressar. Ampliar o seu vocabulário é um processo eterno, até mesmo no português. E essa fase a gente enfrenta duas etapas. A primeira é a etapa fundamental. Nessa etapa, a gente vai usar o português para nos auxiliar. Já sei, você deve estar com o olho bem arregalado, se perguntando: como assim português? O teacher nunca deixa a gente usar português em sala de aula. Ele diz que tradução prejudica. Pois é, essa mentalidade é tão fraca que, se fosse verdade, eu te convidaria para colocar uma música em polonês no seu rádio e ficasse escutando essa música 100 vezes e visse se de repente você conseguiria entender alguma coisa. Ou então, pega uma série em coreano e assiste sem legenda nenhuma quantas vezes quiser e vê se em algum momento do nada você consegue entender. Não só não tem para um adulto aprender uma língua estrangeira sem tradução, como é um verdadeiro atraso de vida, porque demoraria anos para obter pequenos avanços assim. Mesmo que o professor fizer o máximo de mímicas possíveis e imagináveis, quando você finalmente entendesse o que significava a palavra, a tradução vai aparecer na sua cabeça. Isso é natural. A gente usa a tradução até mesmo dentro do nosso próprio idioma. Só que a gente chama isso de sinônimos. Por exemplo, talvez você nunca tenha ouvido falar a palavra aipim. E aí, quando você me pergunta o que é aipim, eu não vou fazer mímica, desenhar. Eu vou simplesmente utilizar de outras palavras que têm o mesmo significado para ver se você vai entender. Ao invés de aipim, eu posso falar: você conhece macaxeira ou mandioca? Por isso, se você está aprendendo inglês e ainda se pega pensando em português ou precisando traduzir algumas palavras na hora de falar, não se puna, isso é parte do processo. É impossível aprender uma segunda língua sem passar pela sua língua materna. Todo mundo passa por isso. Inclusive, crianças que já são fluentes no primeiro idioma são as que mais gostam de ficar traduzindo. Eu digo isso porque já dei aula para várias e elas adoravam falar em voz alta a tradução de uma palavra em inglês, principalmente para ter certeza que entenderam. Entretanto, é óbvio que isso não vai durar para sempre. A grande virada de uma pessoa que fala bem inglês para uma pessoa que se tornou verdadeiramente fluente é exatamente a velocidade no pensamento e expressão da fala, que para existir não tem como passar por uma constante tradução na nossa cabeça. E é aí que chegamos no segundo momento do aprendizado de vocabulário, que é o aprendizado pelo contexto. Nessa situação, o aluno já está dominando relativamente bem o idioma e num diálogo ou texto encontra poucas palavras que não conhece. Essas palavras acabam sendo compreendidas pelo contexto e o aluno não sente necessidade constante de tradução. E mesmo que ele queira consultar um dicionário, ele já está preparado para procurar o significado em inglês mesmo, sem precisar traduzir. Eu quero deixar bem claro para você que isso são etapas. Elas precisam ser respeitadas. O maior erro do aluno convencional é se achar diferente do resto da humanidade, sempre duvidando de si mesmo. Fica inventando razões de por que não está fluente ainda ou por que ainda está traduzindo. Ou então, por que razão está estudando há tanto tempo e não vê o resultado que quer. Talvez essa seja o principal problema de ensinar adolescentes e adultos. E o que eu vou falar agora para você serve não só para o inglês, mas para tudo na sua vida. Você não é especial. E acredite, isso é a melhor coisa que você vai ouvir hoje. Você não é diferente das outras pessoas. Seu cérebro não funciona de uma maneira nunca vista antes pela humanidade. Suas dificuldades e qualidades, acredite em mim, não são exclusividade sua. As dificuldades que você enfrenta, milhões de outras pessoas também enfrentam. As qualidades que você tem são compartilhadas também por milhões de outras pessoas.
Em outras palavras, muito do sucesso que você quer ter na sua vida, várias pessoas já abriram o caminho e muitas outras já passaram por ele. Infelizmente, a partir de uma certa idade, a gente começa a acreditar que a gente já domina, compreende o funcionamento do mundo, que a gente entende 100% de como é a vida e que aquilo que não sai conforme os nossos planos são culpa dos outros ou então do destino. Quando você nasce, você não sabe falar nada, só sabe chorar. Porém, ao longo dos seus primeiros anos de vida, você aprendeu a falar. Não só você, como todo mundo. Não importa se você seja rico, pobre, a sua cor de pele, ascendência étnica, você aprendeu a falar o seu primeiro idioma. Mas você não aprendeu o seu primeiro idioma de forma mágica. Por incrível que pareça, a maneira como você aprendeu a sua língua materna teve um método que é passado de geração por geração, que é a forma como a gente fala com bebês. E assim como todo método, você terá os mesmos resultados quando aplicado da mesma forma, e resultados diferentes quando a metodologia sofre variação. Talvez você já tenha ouvido falar da Alice, essa menininha que utiliza umas palavras meio complexas, difíceis para a idade dela. Caso você nunca tenha visto, dá só uma olhada. Libélula. Oftalmologista. Fonoaudióloga. Tiranossauro Rex. Super inteligente ela, né? Bom, na verdade, nem tanto. O fato de a Alice aprender e falar essas palavras nada tem muito a ver com ela, mas sim com a mãe dela. Diferente da maioria dos pais que usam o método tradicional de ensino de linguagem, que envolve falar palavras mais simples diretamente com a criança, usando até aquela vozinha estranha que parece brotar do nada quando a gente vê um bebê fofinho, a mãe da Alice optou por expô-la a palavras vistas como sendo mais complicadas e de uso adulto. Só que aí que tá o grande segredo. Não existem palavras complicadas. É tudo uma convenção da nossa sociedade. Porque determinadas palavras são usadas em situações muito específicas, formais ou de trabalho, e que não fariam parte da realidade de uma criança, simplesmente porque ela não teria propriamente com quem utilizar. Porém, palavras são apenas conjuntos de som, nada mais. Por isso que se você tiver um bebê em casa e quiser que ele fale essas palavras diferentonas igual a Alice, é só ensinar. Por isso que a exposição ao idioma é tão importante. Pais que conversam mais com seus filhos fazem com que eles comecem a falar mais cedo do que pais que passam menos tempo falando com eles. Eu falei pais, mas pode ser qualquer fonte do idioma. Quanto mais exposta a criança fica à linguagem, mais rápido ela fala. E quanto mais rico o vocabulário ao qual ela é exposta, maior será o vocabulário dela também. Você percebeu então que nunca foi a pessoa em si o diferencial para o sucesso da aprendizagem, mas sim o método ao qual ela foi exposta? Quando a gente é bebê, criança, a gente vai conforme a corrente. Porém, quando a gente cresce um pouco, a gente começa a conseguir nadar sozinho e acaba querendo muitas vezes nadar na direção errada, achando que a gente está abalando, quando na realidade a gente não está saindo do lugar. Ao invés da gente aproveitar a corrente, ganhar velocidade e chegar mais rápido ao nosso destino, a gente quer mudar a direção do rio. Tanto que muitas vezes você vai se deparar com pessoas que não têm absolutamente nada demais e que conseguiram chegar a resultados incríveis porque decidiram simplesmente seguir um método. A gente vê isso nos negócios, no entretenimento e também no idioma. Existem muitos poliglotas que você, ao conversar com eles, jamais imaginaria que alguém como essa pessoa poderia falar 2 ou mais idiomas. E mais uma vez, isso ocorre porque a pessoa acreditou no método e seguiu o processo. E é aí que entra o último componente para o seu sucesso no aprendizado de inglês. Definir bem a estratégia e seguir o plano até o final. Saber o que você precisa fazer, organizando sua rotina de estudos e entendendo os possíveis obstáculos que podem aparecer à frente é imprescindível para você não jogar a sua fluência aos ventos da sorte.
Um bom planejamento vai não apenas fazer você chegar ao seu objetivo, como irá também te manter motivado e dar mais velocidade à sua jornada. Foram todos esses conceitos combinados que dão forma ao método ERSA. Estratégia, reprogramação sonora, sentido e aquisição por contexto. Seguindo uma estratégia bem estruturada, porém simples e fácil, reprogramando os sons que você está acostumado a ouvir no português para o inglês, dando sentido à maneira como o inglês funciona e adquirindo vocabulário sempre dentro de um contexto para facilitar a sua compreensão e melhorar a memorização. Esses 4 passos são o que tem de mais poderoso para levar qualquer pessoa, independente da idade, do nível de inglês ou de qualquer lugar onde esteja morando, à fluência do idioma. E para ter certeza que todos esses passos eram replicáveis e de que não era só uma questão de habilidade minha para aprender inglês, eu decidi compartilhar com poucos alunos dispostos realmente a aprender esse idioma as minhas técnicas. E qual não foi a minha surpresa em receber depoimentos como o do Lucas, que eu já mostrei para vocês no início do vídeo, tendo resultados muito antes do que até eu imaginava. Hi guys, my name is Felipe and I looked for lessons with Thiago to provide a boost in my English, improving listening and speaking skills to communicate more effectively in English. The Dynamic Offer classes challenged me lots, and he knows how to do it, creating a confidence and encouraged me to keep going. My advice is, if you are looking for a dynamic and real English for your life, I really do recommend it. Quando eu tomei ciência desses resultados, eu estava certo de que tinha chegado a hora de compartilhar esses ensinamentos com mais pessoas. Mas eu sabia também que não poderia deixar todo mundo entrar. Eu teria que ser criterioso. Então, eu decidi 2 coisas. A primeira é que eu não poderia deixar as vagas abertas por muito tempo, porque eu precisava controlar a entrada dos novos participantes. A segunda é de que a minha turma não poderia ser muito grande, para preservar ao máximo o segredo e poder dar uma boa atenção a cada aluno. Bom, após estabelecer bem esses critérios, eu decidi abrir uma turma para compartilhar todos os meus segredos da fluência do inglês. Uma turma que terá acesso a um ensinamento raro no Brasil e que seus resultados vão muito acima do convencional dos cursos de inglês presenciais e online que existem hoje no mercado. Mas, para saber se você se encaixa nessa minha turma, preciso que me responda com sinceridade essas perguntas. Tudo isso que eu acabei de te mostrar faz sentido para você? Depois de entender como o aprendizado de um novo idioma realmente funciona, você se sente mais preparado para aprender inglês? Você conseguiu ver como o método ERSA é poderoso para te ajudar a conquistar a fluência no inglês? E, sabendo tudo isso que eu te falei, vendo que o resultado é uma questão de tempo, se você seguir todos os passos, você já está se sentindo empolgado para começar o quanto antes? E uma última pergunta. Você quer a minha ajuda para chegar à fluência? Então, eu acredito que você esteja preparado para fazer parte da minha turma do curso Destravando o Seu Inglês. O curso 100% desenvolvido utilizando o método ERSA na prática, que é capaz de levar a fluência ao inglês qualquer brasileiro. E eu posso afirmar que você tem tudo o que precisa para chegar à fluência do inglês. Porque o seu resultado não depende da idade que você possa ter, já que o método é para qualquer idade, desde que a pessoa tenha vontade de aprender. Porque não importa que você more no Brasil, pois você vai aprender como criar um ambiente de imersão independente da sua localidade. Às vezes você já mora até alguns anos no exterior, mas ainda assim não fala inglês porque não aprendeu a se imergir de fato no idioma.
Por isso é tão importante esse conhecimento. Também não importa se você não tem um horário fixo para estudar. O bom desse curso é que você pode fazer na hora que quiser, sempre que tiver um tempinho. Além do que, você verá como colocar o inglês na sua rotina, de forma que a convivência e prática do inglês se tornem algo normal na sua vida. Você vai descobrir que quem fica fluente de verdade treina speaking sem depender de outras pessoas. Eu sei que isso parece loucura, mas você aprenderá que o seu desenvolvimento no idioma, na parte oral, depende muito mais de um treino individual do que aquelas aulas de conversação que os alunos falam 5 palavras por aula e nunca se desenvolvem de verdade. Você vai aprender as técnicas dos poliglotas para falar bem, rápido e com uma pronúncia invejável. Quando você entrar para o curso Destravando o seu inglês, você vai ter acesso aos seguintes módulos que irão desbloquear o seu inglês de vez. No primeiro módulo, você terá uma introdução, onde eu vou apresentar exatamente como funciona o curso. Nesse momento, nós iremos traçar uma estratégia prática de estudos para você chegar ao seu resultado. Você vai entender todos os passos necessários para o seu sucesso no caminho para a fluência, estabelecendo metas e objetivos. No módulo 2, já entramos com a mão na massa. Aqui você vai aprender todos os sons que existem na língua inglesa de uma maneira leve e direta, para se habituar com essa nova fonética do idioma. Aqui a gente já começa pondo cada som em prática. Quanto mais você treinar esses sons, melhor você vai ficar e mais fácil os próximos níveis serão. No próximo módulo, vamos entrar numa parte um pouquinho mais teórica. Aqui, a gente vai explorar o sentido lógico do inglês. Você vai aprender vocabulário e sentenças básicas e, principalmente, entender como funciona cada aspecto do idioma, principalmente os tempos verbais. Chegamos agora no módulo 4, o de aquisição de vocabulário, meu preferido. Nesse módulo, você vai aprender na prática como aprender palavras novas de uma forma direcionada ao que realmente te interessa, utilizando qualquer tipo de conteúdo que você tenha à mão, como vídeos, textos, séries e filmes. Aqui, você deve prestar atenção não apenas no vocabulário que será usado, mas também em toda a parte fonética que vai acompanhar cada aula. Essas aulas são muito ricas, porque além de você começar a aumentar o seu vocabulário, você também vai ver em ação como o inglês falado no dia a dia sofre algumas alterações de pronúncia que muitas vezes não são aprendidas em sala de aula, mas são cruciais para você conseguir se comunicar fora do Brasil. No módulo 5, vou ressaltar a compreensão dos vídeos. Nesse módulo, você já deve estar com uma base de vocabulário mais robusta e agora você deve focar em tentar compreender o geral da história. Por último, no módulo 6, eu te mostro como aproveitar ao máximo as suas músicas favoritas para estudar e melhorar seu vocabulário. Colocando em prática o método ERSA, a sua fluência é uma questão de tempo, pois você será preparado para aprender o inglês como um todo e não em níveis separados, que limitam o seu aprendizado e atrasam a sua evolução. Sem contar que você, durante o seu dia, se expõe sem se dar conta a várias situações onde poderia praticar inglês e acaba não aproveitando porque não sabe como. Mas com tudo que você vai ver no curso, você vai conseguir levar o modelo de imersão para o seu dia a dia e se desenvolver naturalmente. Bom, mas eu sei que você deve estar se perguntando, quanto é que você vai ter que investir para ter acesso a todo esse conhecimento? Olha, sabendo que uma escola de inglês, dessas comuns hoje em dia, está custando cerca de R$6.000 por ano, se eu cobrasse esse valor pelo meu curso, eu acredito que ainda estaria barato. Isso sem contar que você ia demorar pelo menos 5 anos para chegar ao fim do curso. Só que e se com o que eu te mostrasse nesse curso, você conseguisse chegar ao seu objetivo de falar inglês de 1 a 2 anos, ao invés de demorar 5 anos num curso convencional? Não seria muito mais interessante? Eu acredito que sim, porque você não só iria economizar tempo, como também muito dinheiro. E eu ainda te digo
que falando inglês o seu salário pode subir até 70% na mesma função. Além de você ter acesso agora a cargos mais altos e melhores promoções, inacessíveis a pessoas que não falam esse idioma. Esse fato por si só mostra o quão lucrativo é investir em inglês. Afinal de contas, com essa habilidade, o valor que você gastaria com esse curso voltaria para você em 2 ou 3 meses e você já estaria aumentando sua renda e a da sua família. Analisando todos esses pontos, R$6.000 parece até bem pouco para todos os benefícios que o inglês traz. Eu sei que muita gente sonha em viajar para fora do Brasil e às vezes já está até com uma passagem comprada e precisa de um inglês específico para viagens de uma forma rápida. Então eu resolvi te dar totalmente grátis, como um bônus, o meu curso de inglês para viagens on the road. Um curso que vai deixar você pronto para sua próxima viagem internacional em um mês, cobrindo as principais situações de uma viagem. Esse curso eu vendo por R$597, mas como aluno do Destravando Seu Inglês, você vai ter acesso a ele de graça. Mas calma, que tem mais uma coisa que eu decidi também te dar como bônus, mesmo que meus sócios tenham achado que eu já estivesse dando coisa demais. Mas eu faço isso porque eu realmente quero que meus alunos tenham um desenvolvimento completo. Você vai receber um segundo bônus, um bônus mega especial, porque eu sei que você vai longe com o inglês que vai aprender aqui. Para que você arrase na sua entrevista de emprego, eu vou ensinar você como se portar em uma entrevista em inglês. Você aprenderá os diálogos-chave para não gaguejar nem dar branco nas respostas, além de também aprender técnicas de oratória com o Christian, um super expert na técnica de falar em público que vai compartilhar seus macetes para você encantar os seus recrutadores. Só esse treinamento custa um total de R$997 e você também vai levar como bônus no meu curso. E eu sei que você talvez tenha dificuldades em montar um calendário de estudos completo. Por isso, eu vou dar um terceiro bônus no valor de R$297, que é um calendário completo de estudos para os seus primeiros 60 dias. Assim você já começa com gás total. E por fim, sim, eu decidi te dar ainda mais um presente, porque eu quero que você realmente chegue aos seus objetivos. Eu vou te dar acesso ao meu canal VIP do Telegram, onde você pode tirar dúvidas em qualquer momento do dia, qualquer dia da semana, e você também vai ter acesso às aulas gravadas que eu dou ao vivo toda semana no YouTube. Só o acesso a esse canal eu cobro um valor de R$997 por ano para que o aluno participe. Aqui você não vai ser cobrado nada mais. E só em bônus a gente já totalizou aqui R$2.888. Então você deve realmente estar se perguntando, meu Deus, quanto é que um curso desse vai custar? Bom, aprender inglês hoje, você deve sentir até mais do que eu, é um investimento. Primeiro porque pessoas que não sabem inglês hoje em dia são dependentes. Dependem de guias de viagem que traduzam as coisas para elas, dependem de aparelhos ou aplicativos que façam tradução de vários recursos de trabalho ou entretenimento e que várias vezes nem são tão precisos assim. E quando você depende, você está sempre gastando dinheiro para conseguir as coisas que, na sua própria língua, você conseguiria de graça. Segundo, que falar inglês é o que será o responsável pela sua promoção e maiores ganhos salariais na carreira. Isso é fato. Falar inglês pode gerar até 70% a mais no seu salário comparado com o mesmo cargo de alguém que não possui essa habilidade. E isso é só o básico, porque os cargos medianos hoje já exigem inglês. Sonhar com uma posição de gerência e diretoria é uma possibilidade apenas para quem domina inglês. E eu vou dividir um segredo com vocês. Faltam profissionais capacitados que falem inglês para ocupar esses cargos. E a falta chega a ser tanta que as empresas acabam tendo que importar esses profissionais de fora para conseguir
ocupar essas posições. Elas estão desesperadas para contratar brasileiros para esses cargos, mas sem inglês não tem como. Imagina as possibilidades de ganhos financeiros que saber inglês vai te possibilitar. Sem contar o quanto que você vai economizar em viagens, podendo se virar por si próprio e negociar de igual para igual em locais turísticos e lojas. Se eu cobrasse R$ 8.000 por esse curso, ainda estaria barato. Não só porque saber inglês é um investimento com retorno certo, praticamente instantâneo, como você ainda ia gastar 4, 5 vezes mais numa escola tradicional e ia levar pelo menos 5 anos para chegar à fluência. Isso é, se chegasse. E olha que eu nem computei aqui o preço que você gasta com deslocamento e material escolar nesses cursinhos. Mas meu objetivo não é elitizar o estudo de inglês. Muito pelo contrário, eu quero tornar possível para mais e mais pessoas terem acesso a esse idioma. Afinal, eu sei o potencial de transformação pessoal e financeira que saber inglês traz. Estou falando de um senso de conquista pessoal, oportunidade de proporcionar viagens, boas escolas e conforto para você e sua família. Por levar tudo isso em consideração, você terá acesso ao meu curso completo, um acesso vitalício, terá todos os bônus para ajudar você a chegar ao seu objetivo ainda mais rápido, além de uma garantia de 7 dias para poder experimentar o curso e ter certeza da sua compra por apenas R$ 1.997, ou 12 vezes de R$ 197. Esse valor, eu acredito, já está mais do que justo por tudo que você receberá no curso. Na verdade, eu acredito que seja até barato comparado ao que você encontra hoje no mercado e principalmente a tudo que você poderá conquistar falando inglês. Porém, depois de eu e meu sócio debatermos muito a questão dos valores, porque ele também achou muito barato o valor, nós vimos uma notícia que mexeu muito com a gente. Com a pandemia, a desigualdade de renda no Brasil aumentou. Para ser mais exato, estima-se que a queda na renda média do brasileiro já chegue a 20%. Então eu resolvi propor a ele que a gente baixasse ainda mais o valor do curso, pelo menos até que os danos da pandemia fossem reparados. Ele ficou muito reticente, porque achou que eu estaria entregando uma quantidade de trabalho e gastos que a gente teve para montar o curso praticamente de graça. Mas eu já estava decidido. Eu sou quem eu sou hoje por conta do inglês. Minhas vitórias, viagens, muitas amizades são frutos dessa habilidade. E eu queria que muitos brasileiros também pudessem ter essa transformação. Por isso, para você que está me vendo agora, você vai poder se inscrever no meu curso completo de inglês por apenas 12 vezes de R$ 99,50. Isso mesmo, 12 vezes de R$ 99,50 para ter acesso vitalício ao curso Destravando o Seu Inglês e a mais R$ 2.888 em bônus. Agora mais um detalhe. Eu ainda não sei quando, mas uma coisa é certa. As turmas não vão permanecer com esse valor por muito tempo. Como eu disse antes, esse valor é em consideração ao reflexo que a pandemia teve no nosso país. Esse vídeo poderá ficar no ar por um mês, ou talvez eu já o tire do ar amanhã ou semana que vem. E quando ele voltar, com certeza o preço não vai ser o mesmo. As vagas por esse valor são limitadas e devem ser preenchidas rápido. Por isso, se você quer finalmente conquistar o sonho de ser fluente em inglês, aconselho fortemente que você se inscreva o quanto antes. Eu vou deixar você aqui com mais depoimentos de alunos meus que já estão utilizando o método e tendo resultados incríveis. Sou o João, sou português, moro na Suíça e eu conheci o curso do Tiago através de um amigo com quem fiz uma outra formação. E eu sempre quis aprender inglês, até porque eu entendia que isso seria um diferencial no mundo do trabalho. Aliás, atualmente o inglês já nem é mais uma opção, mas sim uma obrigação para quem realmente procura melhores oportunidades. Ou para quem gosta de viajar e comunicar com pessoas de outras partes do mundo. E eu já frequentei vários cursos de inglês, mas a minha comunicação nunca se desenvolvia muito porque estava sempre atrelada a métodos mais antigos de aprendizagem.
E com o curso do Tiago, a experiência de aprender inglês tem sido realmente incrível e muito diferente daquilo que eu estava à espera. Muito mão na massa. E eu já via o conteúdo que o Tiago colocava nas redes sociais e só por ali já pude absorver muito, mas estando no curso é realmente outro nível e outro jogo. Todas as dicas de pronúncia e expressões que pude aprender destravaram realmente o meu inglês. E uma coisa que me acontecia muito em outros cursos era que eu ouvia e assistia às aulas, mas depois tudo aquilo desaparecia e eu não conseguia reter nada. E agora eu consigo absorver e o conteúdo fica cá, o que é ótimo porque eu sinto que o idioma evolui e flui muito mais. Após o curso, né, uma das transformações que eu percebi foi uma maior desinibição e também maior segurança ao falar, né, que era um dos objetivos principais quando eu iniciei o curso. E com isso eu pude perceber minha evolução, né, ao longo desse curso. E sabendo também, né, que a didática adotada pelo professor tem mais de 10 anos de experiência nessa área de atuação, ajudou e muito. Eu tinha começado a seguir ele e ele falou sobre você, que você tinha um inglês de um nativo e que você ensinava muito bem. Aí eu resolvi te seguir para ver suas dicas. E eu fiquei assim surpreendida, porque eu me senti muito conectada com como você ensina, né? Principalmente porque você foca muito na pronúncia, né? Que eu acho também isso muito importante. Como é que você me vê como professor? O que você achou da minha didática? O que você achou da forma como eu explico as aulas? Nossa, eu achei fantástica, porque você vai sempre no detalhe, não deixa passar nenhuma palavrinha, assim, sabe? Explica tudo, explica uma situação, um phrasal verb, você dá alguns exemplos. Na hora que eu estava assistindo, que eu não sabia que existia, que é o there is, there are, eu estava vendo aquela frase there, may be, eu não estava entendendo por que o be, there be. Aí você explicou o porquê. Sabe, parece assim que lê a mente da gente quando a gente está em dúvida de alguma coisa. Pronunciação mais voltado para fluência, igual você falou. Eu não quero aprender inglês igual o colégio ensina, gramática, essas coisas. Eu quero aprender a falar mesmo. E diferença, eu percebi que eu estou compreendendo melhor, por exemplo, as falas. Até mesmo sem legenda, eu consigo compreender bem melhor quando em vídeos no YouTube, que às vezes sobra um tempo para ver. Hoje eu vi a aula sua da Netflix. Eu não sabia daquela ferramenta, aquela extensão. Sim. Agora com ela eu já falei, nossa, agora eu separo episódios de 15, 20 minutos por dia, e daí eu já começo a fazer uma imersão melhor no idioma. Você viu quantas pessoas estão conseguindo progredir em pouco tempo no inglês pondo o meu método em prática? Mas talvez você ainda esteja com dúvida. Afinal, você pode ter uma agenda muito atarefada e às vezes pode ter dificuldade em achar tempo para estudar no dia a dia. É por isso que cursos online são tão bons. Muitas pessoas acabam se matriculando nos cursos presenciais e perdem várias aulas, seja por estarem presos no trabalho ou mesmo por cansaço. Pelo fato das aulas serem gravadas, você pode vê-las quando e onde quiser. Sem contar que a revisão também é outra vantagem do curso online. Você pode rever o conteúdo até entender 100%, além de ter um suporte diário para tirar suas dúvidas direto comigo ou com alguém da minha equipe. E para aqueles que não querem perder tempo, você também pode acelerar os seus estudos se dedicando com mais intensidade. A plataforma é muito simples de usar e navegar, além de ser 100% segura com os seus dados. Se você nunca estudou inglês, também pode ficar tranquilo, que vai conseguir acompanhar as aulas numa boa. O material é pensado de forma a ensinar tudo o que você precisa para conseguir se desenvolver, mesmo que nunca tenha tido contato com a língua. Você talvez não tenha se dado conta, mas existem séries, filmes e vídeos no YouTube em inglês infinitos com nativos que poderão te guiar diariamente no desenvolvimento da sua fala. Bom, quero agradecer a sua atenção até aqui. Espero te encontrar em sala de aula.
Muito obrigado. See you. Bye bye.